Fala minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu estou iniciando uma série sobre os pensadores. Começamos aqui então sobre os pré-socráticos, beleza? Eu não vou fazer um vídeo sobre cada um deles porque ficaria um pouco fora de propósito aqui do que eu quero, beleza? Então nós vamos começar falando sobre que a busca da verdade é uma questão de caráter. Ou seja, eu não quero apenas apresentar o que cada um pensa, seria muito pouco. Eu quero mostrar para vocês a importância desses pensadores e a importância do movimento que eles fizeram em buscar a verdade sobre as coisas. Por quê? Quando você olha para os pré-socráticos, eles estão buscando a essência da natureza, da existência, ou seja, do que tudo é feito. A pergunta desses filósofos chamados pré-socráticos, embora eles sejam contemporâneos a Sócrates, a ideia é que o pensamento deles tem uma diferença de objetivo, né? Eles têm um objeto de investigação, uma preocupação diferente de Sócrates. Sócrates vai pensar uma filosofia antropológica, ou seja, ele vai pensar o ser humano. Esses pensadores, chamados pré-socráticos, eles estão pensando a natureza. Mas qual a importância desse pensamento? Tá? E é o que eu coloquei na thumbnail para vocês. Né? Coloquei lá, olha, buscar a verdade é uma questão de caráter. Desejar saber a verdade é uma questão de caráter. E é isso que eu quero que vocês compreendam. O ponto aqui é, se eu não me interesso pela verdade, eu vou ser enganado. Simples assim. Se eu não me interesso pelo que as coisas são, em sua essência, qualquer discurso bonito vai me enganar. Eu vou preferir ideias, discursos, pessoas que alimentam o meu ego, que afagam as minhas carências, que me traz boas sensações. Eu vou agir assim na minha religião, vou agir assim nos meus relacionamentos, vou agir assim na política. Buscar a verdade é uma questão de caráter, é uma questão de quem nós somos. Meu nome é Marcelo, eu sou professor de filosofia e teologia e gostaria de ter a honra de ser o seu professor. Para isso eu criei o seminário de filosofia Método Ethos, seminário gratuito, mas exclusivo para quem se inscrever. Vai no primeiro link da descrição e se inscreva no seminário e tenha aulas gratuitas, ao vivo e exclusivas comigo 2 vezes por mês. Beleza? Te vejo lá no seminário. Bora pro vídeo. Curte, comente, se inscreva. Compartilhe aí o vídeo com quem você acha que vai gostar disso. Lembrando que hoje estamos começando uma série para falar dos principais pensadores e qual a sua relevância para a nossa vida. Beleza? Hoje nós vamos de pré-socráticos. Tranquilo? Bora lá então. Por que eu falo que a busca da verdade é uma questão de caráter? Olha que interessante. Na antiguidade, você tem ali uma série de misticismos, de crenças, os deuses ali, principalmente da mitologia grega, greco-romana, né? Mas mais especificamente dos gregos, eles têm todos os vícios humanos, tá? Eles são imortais, não são eternos, né? Essa ideia do Deus eterno é uma ideia cristã, mas ali tem todo tipo de vício. Então você precisa ficar, viver, né, nessa tensão. Eu preciso agradar os deuses, eu não posso criar problema com um, né, embora um não goste do outro, mas eu também não posso desrespeitar o outro. Enfim, fica essa bagunça ali na cabeça das pessoas, esse misticismo que está ali, tá bom? E o que os filósofos vão fazer? Perceba, eles querem a verdade. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse mundo místico é que os primeiros filósofos não vão pensar religião, política, sentimentos, eles vão pensar a própria natureza. Por quê? Isso é interessante. Se eu domino, se eu compreendo, primeiramente, né? Se eu compreendo o que é a natureza, eu controlo ela. Eu me liberto dos deuses. Tá?
A crença é o quê? Deus tal manda chuva, Deus tal manda prosperidade, não sei o quê, e quando ele está com raiva, ele pune. Agora, se eu entendo o que é esse mundo, talvez eu consiga me libertar dessa crença. Entendeu agora? Por que os pré-socráticos estavam tentando entender a natureza? E aí você compreende o movimento atual da técnica. Por que o ser humano busca tanta tecnologia, tanto desenvolvimento técnico? Porque ele quer controle. É isso que o ser humano quer. Ou seja, a busca ali pela compreensão da natureza é uma busca pela verdade mediante uma fadiga, né, de uma crença que eles não compreendem. Tá? Mas, se eu não tenho esse desejo de conhecer a verdade, eu permaneço no engano. Deu a entender? É uma questão moral buscar a verdade. Ok? E eles começam pela natureza. Por quê? Porque o nosso interesse maior, gente, é aquilo que tem utilidade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a utilidade da filosofia, né? A filosofia tem utilidade, mas não como a gente pensa, tá? E aí aquela busca ali agora é, no fundo, uma compreensão dele mesmo, tá? E as propostas que vêm sobre do que a natureza é feita mostra exatamente isso que eu estou falando com vocês. Uma proposta de quem nós somos nesse mundo, de como nós podemos viver bem nesse mundo. Comecemos com, eu tenho minha colinha aqui, tá? Com Tales de Mileto. Ele vai propor, é considerado o primeiro filósofo, porque ele vai começar a dar, ele é o primeiro a dar uma explicação sobre o que as coisas são, e ele vai dizer que tudo é feito de água. Tales viveu no Egito, né? E no Egito a dependência do Nilo é muito grande, e aí o Nilo transborda, vai depositar a matéria orgânica às margens do Nilo, e aquela terra se torna muito fértil. A água baixa e vai ser plantado ali. Então ele percebe o seguinte, olha, a água traz vida, a água fomenta a existência. Sem água a gente não vive, os animais não vivem, então tudo é feito de água. A gente precisa de água porque somos feitos de água. E para ele tudo é feito de água. E toda matéria que vai existir é alguma forma de água. Perceba que ele está buscando entender a realidade para se libertar de crenças que são nocivas a ele. Percebeu? Né? Ele quer compreender. E para isso, compreendendo, ele controla. Mas entenda, ele não tem um interesse, aparentemente, né, os fragmentos que nós temos, ele não tem um interesse imoral aqui, que contrasta com a nossa época. Tá? Na nossa época o interesse é meramente de lucro, de poder, de controle. Beleza? Pois bem. Nós temos Anaximandro. Anaximandro ele já propõe algo imaterial. Né? Então, o fundamento da existência é como é que pronuncia? Apeiron. Tá? Esse apeiron é um ilimitado, é um indefinido, é aquilo que existe fora da matéria. E esse apeiron ele vai ser a essência de toda a matéria. Então na pedra ele se manifesta de uma forma, no ser humano de outra, nos animais de outra, e assim vai. Mas tudo que existe é permeado pelo apeiron. Tá? É difícil pronunciar isso. Tá? Vai ser permeado por isso. Essa ideia eterna. Tá bom? E é importante perceber essas propostas porque elas servirão de base, pelo menos de ponto de partida, para as formulações platônicas, aristotélicas sobre a existência. Tá? Anaximenes propõe que a matéria-prima de tudo, tá, é o ar. Então para ele tudo é ar. Né? Você bate a mão assim, tem ar à sua volta. Então toda a existência é alguma forma de ar, é uma organização do próprio ar, tá bom? Heráclito também já começa a ter uma coisa interessante, né? Heráclito é aquele que propõe que tudo é fluxo, tudo é mudança. A estabilidade é uma ilusão, tudo muda. Né? Ele tem aquela célebre frase, né? Você não se banha no mesmo rio duas vezes, porque o rio e você já não são os mesmos. Tudo é fluxo, tudo é mudança.
Tá? Ele olha para o mundo e ele percebe que tudo está em transformação. A criança cresce, os animais mudam, a paisagem muda, enfim. Então tudo é mudança. Okay? Provavelmente isso também é uma base para Aristóteles falar da ideia de ato e potência, e movimento em Aristóteles, que é exatamente essas mudanças, tá bom? Parmênides de Eleia, ele vai dizer que, ao contrário de Heráclito, ele vai contestar Heráclito, dizendo, não, tudo é. O que não é, não é. Né? Parmênides, ele vai trazer a ideia do ser. Né? Então, o que é, é. O que não é, não é. Tá? Então, para ele, a essência das coisas não é uma matéria, não é uma substância. A natureza, ela tem uma essência ontológica naquilo que é. Tudo bem? Então, para ele não existe uma essência material, existe uma ideia, né? Um conceito do ser. Então, tudo é. Beleza? Essa é a essência da natureza. Ela é o que é. Tudo bem? É uma existência. E a mudança é uma ilusão para ele. Tá? Não existe mudança, as coisas são o que são. Pitágoras, ele vai dizer, inclusive Pitágoras não se tem muita certeza se era uma pessoa, se era uma escola, tá? Enfim. Mas Pitágoras vai dizer que os números são a essência das coisas. Por quê? Porque tudo é quantificável. Você traduz tudo em números. Então o número é a essência de tudo. Né? Número é aquilo que define as coisas. Então ele também, de novo aqui, eu percebo o seguinte, alguns pensadores já estão na transição para uma ideia mais antropológica, mais de ideias, né? Mais focado em ideias, tudo bem? Mas o ponto aqui é que todos estão buscando a verdade, todos estão buscando uma verdade. Tá? Pitágoras, então, depois nós temos Demócrito, né? Demócrito e Leucipo. Esses são os atomistas, são os primeiros a propor a ideia do átomo. Tá? Para eles, o átomo, por isso tem o nome de átomo, é indivisível, ou seja, é a menor matéria. Tudo que existe é átomo e espaço vazio. Tudo. Tudo é feito de pequenas partículas e de espaço vazio entre elas. A composição desses espaços vazios e desses átomos vão formar as coisas. Então tem coisa que tem mais espaço vazio, tem coisa que tem menos, mas tudo é átomo. Isso aqui é a base do materialismo, beleza? Inclusive do materialismo moderno. Empédocles vai trazer a teoria de que o mundo é feito de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Então tudo que existe é uma junção dos 4, ou de pelo menos em maior ou menor medida, né, entre esses 4 elementos, tá bom? Tudo é feito desses 4 elementos, tudo bem? Existe uma oposição também entre eles, né? Água e fogo, ar e terra, existe uma dialética, né, entre esses elementos. E Anaxágoras, ele traz a ideia do nous. Essa aqui é bem sofisticada, né? Como se a essência de tudo fosse uma intelectualidade impessoal, tá? E aqui também vai ter uma influência grande sobre Aristóteles na sua metafísica, quando ele trata de Deus. Deus é o pensamento de pensamento em Aristóteles. Bom, feita essa pequena pontuação, né, sobre o que cada pensador dizia, eu quero retomar a ideia com vocês de que buscar a verdade é uma questão de caráter. Tá? É muito cômodo a gente crer em narrativas. Tudo bem? Agora, quando isso começa a ser incômodo, quando isso começa a trazer problemas e te colocar à mercê das coisas, o que eu quero dizer? A sociedade vivia à mercê de uma crença em deuses que não eram virtuosos, tinha inveja, e isso dava poder àqueles que conseguiam subjugar e fazer as pessoas temerem, sacerdotes, reis, enfim. Então me parece que quando eu olho para a história, essa busca desses filósofos sobre o que é a natureza é, antes de tudo, uma busca por uma compreensão da própria humanidade. Eu preciso compreender o ambiente que eu estou. Eu preciso compreender as coisas à minha volta. Certo? É importante dizer que nenhum deles, pelo menos a gente não tem, né, esse registro, estava preocupado em destronar os deuses. Não, eles só queriam entender. E entendendo a natureza, eles podiam entender melhor até como que os deuses atuavam. Tá? Ou seja, não se trata de uma liberdade no sentido de transpor a natureza. Não. Para os gregos, não. Para os gregos, não.
Inclusive, os gregos tinham um conceito muito interessante que é a híbris. A híbris grega é o excesso, é o desequilíbrio. É quando uma pessoa ela quer transpor as amarras naturais. Ou seja, esses filósofos, eles não queriam se libertar de nada. Eles queriam compreender para viver melhor. Entendeu? Eles não queriam uma ideia que fomentasse seus anseios, nada disso. Eles queriam conhecer a verdade e viver bem. Só isso. Aquilo que quer transpor a própria natureza, a realidade, para o grego é híbris. E híbris é um desequilíbrio que desestrutura a própria existência. E o que eu quero dizer com isso? Voltando àquela ideia, se eu desprezo a verdade, eu vou cair na híbris. Vou aceitar discursos tolos, vou aceitar uma compreensão do real que não tem nenhum eco na realidade. E aí eu quero que você perceba o seguinte, a verdade para essas pessoas, e até a Idade Média, esse vai ser o conceito de verdade. Verdade é aquilo que tem respaldo na própria realidade. E atualmente verdade é o quê? Aquilo que eu acho. É o nominalismo, né? Que vai imperar até a modernidade, é o realismo. Eu preciso entender que aquela ideia, aquele pensamento, aquela opinião tem um eco na realidade. Tem um eco de verdade. Né? E aí eu posso entendê-lo como verdadeiro. Hoje não. Hoje basta uma narrativa. Por quê? Porque hoje eu não estou interessado na verdade. Eu não estou interessado nas coisas como elas são. Eu estou interessado em ideias que alimentem a minha vaidade, que alimentem a minha perspectiva de mundo e assim por diante. Tá? Então perceba, os pensadores pré-socráticos, eles fazem propostas sobre a natureza, mas no fundo, essa busca deles é uma busca, na realidade, por autoconhecimento. Entender o mundo à nossa volta nos conduz a entender quem somos, para que somos, por que somos e o que podemos fazer com isso. Beleza? Não se satisfaça com tolices. Não se satisfaça com discursos bobos, vazios. Busque a verdade. Tá? Para isso que eu criei novamente, quero te convidar a participar do Seminário de Filosofia Cristã Método Ethos. Tá o QR Code aí, pode apontar a câmera se estiver assistindo televisão, né? Ou clica no primeiro link da bio e vamos juntos estudar gratuitamente. Eu serei o seu professor de maneira gratuita. O que eu estou te pedindo é a honra de ser o seu professor de filosofia. Por que método ethos? Né? Ethos é, na realidade, a palavra grega para ser, ou modo de ser. Né? Então, o método ethos é para que entendamos isso. Entendamos quem somos, por que somos, para que somos. Essa é a ideia. E a filosofia é exatamente isso. É a busca da verdade por quem somos neste mundo. E, é claro, sempre uma perspectiva cristã de coisas que já são dadas pelo nosso Criador. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Vamos juntos aí estudar para crescer e sermos cada vez melhores. Grande abraço, até o próximo vídeo.